Fala aí, galera, tudo bem? Hoje vamos aqui para mais um debate aí aqui no Arquibancada da Bola. O debate de hoje é um pouco diferente, a gente está fazendo ainda no meio da rodada, ainda está ocorrendo a sétima rodada, a gente está gravando isso na quinta-feira, dia 3, ainda tem jogos, e a gente vai fazer um programa aí para comentar um pouco que três times paulistas jogaram ontem, o Corinthians, Palmeiras e Santos. Hoje, na quinta-feira, joga apenas o São Paulo, e foi cercado de polêmica esses jogos aí dos três paulistas, então hoje a gente vai fazer um programa meio diferente aí, meio de rodada, para a gente estar falando, comentando um pouco sobre os três jogos dos paulistas e sobre o que pode ser aí dos próximos jogos que tem hoje, né? Então hoje o elenco está desfalcado novamente, tá só eu e o Fê, então eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, e aí, Fê, tá tudo bem com você? Como é que tá? Beleza, Vini? Oi, tudo bem? Você, telespectador, você que está ouvindo a gente aqui pelo YouTube ou Instagram. Mais um Arquibancada na Bola rolando. Queria agradecer ao Vinícius e o pessoal aqui. Como ele disse, o elenco bem desfalcado, mas não é problema para a gente. A gente vai estar trazendo aqui semanalmente para você. Garanto que a gente vai estar conseguindo. E bora lá para mais um Arquibancada na Bola. Pois é, tá meio difícil aí acertar a agenda aí para a gente estar conseguindo trazer toda semana, mas a gente está se esforçando no máximo e logo aí a gente vai estar com tudo decidido aí certinho e com muitas novidades aí trazendo para você. Então bora lá, o primeiro jogo que teve ontem foi às 7h15, se eu não me engano, e foi Goiás e Corinthians, primeiro jogo dos paulistas, né? Foi o primeiro jogo entre os clubes paulistas. O Corinthians pegou o Goiás aí, ganhou por 2-1. A Velenda salvando aí o Corinthians mais uma vez. Eu particularmente assisti algumas partes do jogo, porque estava passando ali entre o Fluminense, estava tendo no mesmo horário, estava intercalando ali, quando um ficava ruim eu passava para o outro. Teve uma hora que eu fiquei toda hora indo e voltando, porque estava péssimo os dois. Mas, enfim, mais um jogo muito abaixo do Corinthians, né? O Corinthians ali marcou um gol contra no começo do jogo, no meio ali do primeiro tempo, né? Marcou um gol contra. E depois tomou um empate e depois o Avelar veio salvar o Corinthians aí para trazer os 3 pontos, né? Mais um jogo que a gente não vê um, um Corinthians progredindo, né? A gente vê ainda aquele mesmo Corinthians. O futebol paulista em si não está progredindo, né? Muito ruim, muito Então, abaixo. muito ruim, tá muito fraco, muito abaixo. A gente viu os jogadores que entrou, tentou. O Thiago Nunes até tentou fazer algumas mudanças ali, se eu não me engano, ele entrou com o Camacho de titular, com o Mosquito de titular, porém não trouxe efeito, né? O Mosquito é muito bom jogador e acho que ainda tem que ter uma calma ali com ele para poder trazer ele definitivamente por titularidade do Corinthians. Porém, o Camacho, que é um jogador que jogava muita bola assim, né? Que cumpria um papel tático muito importante com o Thiago Nunes no Atlético Paranaense, não está conseguindo desenvolver isso de novo no Corinthians do próprio Thiago Nunes. O Cantillo, eu acho que como todos os jogos dele, é sempre um dos destaques ali. E o Cássio, né? O Cássio não tem nem o que falar, né? O Cássio, um dos maiores jogadores aí da história do Corinthians, né? E o Otério entrou, não conseguiu jogar, o Jô também não conseguiu marcar. E aí, o que você achou desse jogo aí, desse quase empate aí, né? É, e uma partida muito mal. Como que eu posso explicar? Acho que foi uma partida abaixo do esperado. O Goiás, um time muito mais leve que o Corinthians em campo. Cássio fazendo uma ótima atuação, mas é como você disse, Camacho, uma partida apagada, Jô apagado também, a bola não chegou no Jô. E eu não sei, não entendo porque o Thiago Nunes não coloca o Bozelli. Você precisando marcar um gol, até quando estava empatado o jogo, quando você precisa marcar um gol, aí ele vai lá e o Thiago Nunes coloca mais um volante, veja um atacante. Então, acho que o Bozelli perdeu a sua titularidade para o Jô, né? Mas acho que o Thiago Nunes tinha que trabalhar um pouco mais o lado ofensivo do Corinthians, porque o Corinthians agora é um time de volante. Porque se não for volante, o Danilo Avelar agora, que acho que, se eu não me engano, chegou a fazer volante, mas é da lateral, agora é zagueiro. E sobre a partida de ontem, o Gil, uma falha grotesca dele, né? Mas, como você disse, Danilo Avelar salvando o Corinthians. E acho que o que a gente tem para falar da partida entre Corinthians e Goiás é uma palavra só, que foi um jogo patético, um jogo morno, um jogo só para o torcedor corintiano ver, mas que ele não vai apreciar uma partida dessa. Enfim, Corinthians Sim, mais 3 pontos.
Sim, o que você disse aí sobre não colocar o Bozelli é mesmo estranho, né? Porque você precisando marcar um gol, você tem que colocar os seus atacantes. E o Bozelli não é mau jogador, né? Você também, ele Tem que tinha o Vital dispor no o banco, atacante. É a função sim, dele. sim. Você também tem o Vital no banco, que, na minha opinião, era um dos jogadores que estava se destacando tanto no Campeonato Paulista quanto no começo do Brasileirão, quando ele estava de titular. Eu não entendo por que que ele foi banco. É, eu costumo dizer que o Campeonato Brasileiro você tem todos os jogos, você tem que disputar como se fosse uma final, né? Sim. Porque todo ponto conta, né? Todo ponto é importante no Campeonato Paulista. Então eu acho que você entrar poupando jogadores para não sei o quê, porque não tem jogo de outras competições, você acaba perdendo pontos ou até mesmo perdendo a oportunidade de fazer um bom espetáculo para o seu torcedor, para trazer uma confiança para cima de você e que isso pode Puxar fazer a falta mais para responsabilidade. frente, né? Tem que puxar a responsabilidade. Isso. Que é o que falta Sim, hoje, sim. né? Inclusive com jogadores, que é muito difícil você ver um jogador no futebol brasileiro em geral que puxa a responsabilidade, como há 6 anos atrás Neymar puxava a responsabilidade, como o Ganso puxava a responsabilidade, como o próprio jogador, se eu não me engano, tinha um jogador do Corinthians que era o. Eu não tô lembrado. O Jorge Henrique, eu acho que era o nome dele, que puxava bastante a responsabilidade. Sim, o Jorge Alguns Henrique é o jogadores. tinha são características de jogadores que a gente não vê mais hoje em dia, né? Acho que o único ali que puxa muita responsabilidade no time do Corinthians é o Cássio e o Fagner, que tenta fazer algo diferente ali pela lateral. O Cássio, na minha opinião, é o maior ídolo do Corinthians, que o Corinthians já teve, questão de títulos em campo. Fora, talvez possa ter possa ter assim uma desconfiança por conta de ter tido o Sócrates, né? Que é uma figura importante não só no Corinthians como na história do futebol brasileiro, né? Porém, o Cássio, para mim, dentro de campo, ele é símbolo dessa grande história que o Corinthians vem construindo nos últimos anos, né? Com certeza. Então, vamos para o próximo jogo. Teve agora o Palmeiras e o Santos jogaram no mesmo horário, às 9h30. Vamos começar pelo que está primeiro aqui na tabela, aqui, que é o Palmeiras, né? O Palmeiras enfrentou o Internacional no Allianz Parque, 1-1. Um jogo que trouxe de volta à tona o mau time do Palmeiras, o time mal treinado, o mau trabalho de Luxemburgo, um elenco que não quer estar lá, muitos jogadores parecem estar desinteressados, e o torcedor acabou a paz, né? Foi palavras dos torcedores que picharam hoje o Allianz Parque, hoje de manhã, pedindo saída de jogadores como Diogo Barbosa, Lucas Lima, Bruno Henrique, entre outros. A torcida está fazendo protestos muito fortes, tanto nas redes sociais, estão cobrando as organizadas para ir para cima do. Saída de aeroporto também, que chegou a vários vídeos do pessoal cobrando o Bruno Henrique, e ele até ficou bravo com os torcedores. Ele sempre fica, né? Porém, nunca faz não valer as críticas, né? Então, o Palmeiras está vivendo um momento muito mal com seus torcedores. Ontem, no jogo, pelo amor de Deus, foi um jogo horrível, mas um jogo péssimo. O Palmeiras estava enfrentando praticamente as reservas do Internacional. O Internacional é líder da competição. Tem aquilo de que o campeonato é decidido nos 9 jogos, 9 primeiros jogos. Eu discordo um pouco, porém, como eu disse, todo jogo é importante. Então, cara, você pega o líder do campeonato jogando em casa, você tem que ganhar, porque você jogar lá no Beira-Rio, você não sabe como vai estar a situação daqui a algum tempo, talvez possa até voltar a torcida. É uma situação muito difícil ganhar do Internacional lá no Beira-Rio, principalmente se ele estiver embalado, se estiver ainda como líder. Então, se o Palmeiras quer brigar pelo título brasileiro, o Palmeiras tem que começar a ganhar desses times, tem que Tem que começar a fazer engrenar, valer pegar uma o sequência, né? mando de casa. Sim, e isso a gente não está vendo. O Palmeiras está em sétimo com 10 pontos, a mesma pontuação do Ceará. E vale lembrar que o Palmeiras está com um jogo a menos, né? Porém, do mesmo jeito, se tivesse com um jogo a mais, não estaria ainda como líder, estaria ali na parte de cima se ganhasse, né? Porque pelo que a gente está vendo agora, é um se. Porque o Palmeiras não demonstra nada dentro de campo, parece que os caras ficam o dia inteiro, sei lá, jogando truco, poker, CS, qualquer coisa, menos treinando.
Não, nem Futimes, nada que é relacionado com bola ele joga, nem FIFA eu acho que eles estão jogando, porque se jogasse pelo menos saberia o que fazer um pouco. Porque, cara, tá difícil de assistir o jogo do Palmeiras, tá complicado, time muito mal treinado, e a torcida já tá pedindo novos treinadores. E aí, o que você acha aí disso daí, do abacate mecânico aí do Lucha? Acho que os projetos dele não estão surtindo efeitos. E principalmente, e o Palmeiras é um time rico, tanto monetariamente quanto em elenco. Tem muita peça. Acho que, se eu não me engano, posso estar queimando minha língua, mas na minha opinião, acho que o Palmeiras é o time com mais peça para repor jogador. Desde 2016 é um time que tem muitos jogadores, desde a época que tinha Michel Bastos e milhares de jogadores no elenco. Sempre foi um time que tinha muita peça no elenco. Só que eu não entendo por que ninguém consegue fazer esse time encaixar e engrenar. O Palmeiras é um time que tem jovens jogadores bons, que nem o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, tem jogadores veteranos bons. Não sei se eu posso considerar o Luiz Adriano veterano, mas ele já está quase numa idade É um avançada, jogador já experiente já, né? Até pela sua rodagem fora, pelos com títulos que já ganhou. certeza, o tempo que ele passou no Shakhtar, acho que ele adquiriu muita experiência. Só que, assim, as características mudaram. Se você for pegar o Luiz Adriano do Shakhtar, um jogador muito mais velocista, e você vê ele no Palmeiras, ele virou um jogador para área, para cabecear. Ele virou um jogador de área, de entrada para área e área. Uhum. Mas, assim, agora sobre o time do Palmeiras, acho que o Rony, como você tinha dito, é um jogador que a única certeza que a gente tem é que vai tropeçar na bola. Eu concordo plenamente. Acho que o Rony não é um mau jogador, mas acho que ele precisa sabe, precisa de um treino, precisa de sabe, se dedicar mais em campo. Não é só correr. É você Sim. treinar passe, você treinar lançamento, porque ele é um jogador de ponta. Ele não finaliza Uhum. bem. Eu não lembro de um gol do Rony. Eu não Tem lembro. um no Atlético Paranaense que ele marca um mau golaço, cortando para direita e batendo. Porém, é aquilo, ele precisa de 10 para acertar um, e para acertar um no gol ainda, não é nem para marcar o gol. Então é complicado, né? Se você for pegar o que eu tinha dito, que acho que os jogadores que a gente não pode jogar todo o peso em cima deles, até porque é um elenco, né? Então depende de todo mundo. Mas acho que é o Everton e o Luiz Adriano mesmo, que são pessoas que são jogadores que você vê na partida e você não consegue julgar ele. Essa pessoa não vem fazendo um bom campeonato, essa pessoa não vem fazendo uma boa sequência de jogos. Então acho que assim, só esses dois se salvam porque o meio é o que eu acho que assim, os jogadores jovens do Palmeiras estão fazendo valer a pena. Porque se você for pegar Felipe Melo, os jogadores Bruno Henrique, o Lucas Lima recebe um salário enorme. Ele recebe muito. E não tem esse protagonismo no Palmeiras. Sim. É o que o Patrick de Paula e o Gabriel Menino estão fazendo, né? Sim, Tomando protagonismo. os moleques da base tá chamando mais responsabilidade do que jogadores experientes, né? Eu acho que além do Luiz Adriano e do Everton ali, quem a gente pode se salvar tirando os moleques da base é que eu particularmente eu gosto muito do futebol do Felipe Melo, gosto muito da liderança dele que ele tem no Palmeiras e acho que o Palmeiras perde muito quando ele não tá em campo. É o Felipe Melo e o Gustavo Gomes, que ontem fez uma partida sem falhas, sem defeitos, apesar de ter testado nossos corações na final do Campeonato Paulista. Ontem ele fez valer a renovação de contrato dele desse ano, do próximo pro próximo, que ele jogou muita bola. O Luiz Adriano eu tenho até dó dele lá no ataque, porque ele joga sozinho. Ele é um cara muito inteligente na jogada mesmo. Ele que vem fazer o pivô, ele já se posiciona de novo para poder receber o cruzamento. Ele tem uma finalização muito diferenciada, é uma das melhores no Brasil, para mim, na minha opinião. O Luiz Adriano é um cara muito inteligente, um cara de movimentação, mas é o que você disse, as características dele mudou um pouco. Porém, ele conseguiu ser ainda um ótimo jogador com características diferentes. Apesar dele não usar tanta velocidade, mas ele é um jogador que é muito difícil tirar dele do pivô. Ele é um jogador que tem uma finalização com as duas pernas muito boa. Ele Ele é um cumpre o jogador, que você espera dele como atacante. sim, ele é o cara que consegue às vezes, sair da área e achar um jogador com bom posicionamento para dar um passe, para dar uma assistência. Ele é um jogador muito inteligente e eu acho que se tiver um cara ali para municiar ele, ele vai cansar de marcar gol. E sobre a mudança aí de treinador, muitos torcedores estão pedindo estão ventilando o nome do Ramires, do Miguel Ángel Ramires. Na minha opinião, ele é o treinador ideal para o Palmeiras. Se mudar, eu quero que seja ele.
O Gareca também é algum nome que está sendo especulado entre os torcedores. Me agrada muito também o Gareca voltar para o Palmeiras. Não conseguiu não conseguiu dar consistência ao seu trabalho por conta de ter recebido propósito de seleções. E também aquele time do Palmeiras era horrível, né? Ninguém queria assumir aquela bomba. Então, eu acho que me interessa bastante. E aqui no Brasil, eu não vejo nenhum treinador que consiga. Eu não vejo nenhum treinador aqui no Brasil me agrada para assumir o Palmeiras, a não ser o Ceni. Porém, não agora. Eu acho que o Ceni ainda tem muito que amadurecer aí daqui uns anos e assumir um Palmeiras agora, com todas essas. Com a torcida em cima, com toda essa desconfiança. Eu acho que seria mais uma bomba na vida dele, né? Como ele já fez no São Paulo e no Cruzeiro. O que você É acha que disso daí? assim, acho que durante esse período, o futebol brasileiro nunca foi um futebol para técnicos, porque o futebol brasileiro, quando o cara já perde 3 jogos seguidos, o pessoal já está pensando em tirar ele, em substituir ele. Então, se você vê em comparação com os times da Europa, não são times que conseguem deixar um projeto fluir, não são times que deixam o técnico ter a liberdade de criar e impor o seu projeto. Que nem. Sim. Só que você pega agora o Luxemburgo no Palmeiras. O projeto dele não está surtindo efeitos. Pode ser que daqui uns 3 jogos, se ele ainda estiver no comando do Palmeiras, ele consiga surtir efeitos no elenco do Palmeiras. Portanto, acho que esse negócio de projeto e também tem uma coisa dos técnicos que no Brasil sempre está rodando técnico, não está entrando técnico novo. É como você disse, tem o Rogério Ceni que é novo agora de técnico. Mas antes era Paulo Tuori, era o Muricy, era o próprio Dunga, era o Felipão. Se Marcelo bem que o Felipe, Oliveira. sim, com certeza. O Emerson Leão. Então, acho que são técnicos que sempre estão rodando na mesma mesmice. Que nem o Cuca, já perdi as contas de quantas vezes já foi e voltou para o Santos. Então, acho que assim, principalmente os times paulistas, né, que roda muito, Muricy, Santos, São Paulo, Cuca, Palmeiras e Santos. São Então, Paulo. o São Paulo também, né? Então, acho que se você for pegar, são poucos técnicos que, como são o Tite ou afins, assim, desse formato, que são de um time só. Mas acho que o grande problema do futebol brasileiro é essa falta de consistência na parte técnica. E eu acho que também um pouco falta medo dos times, tem medo dos times arriscarem Medo treinadores da novos, né? diferença, medo de fazer diferente. Você falando agora, quando o Palmeiras trouxe o Luxemburgo em 93, ou foi em 92, eu não tô lembrado agora, mas foi 92 ou 93. O Luxemburgo, ele era um treinador desconhecido, ele chegou aqui, a torcida não queria ele tinha ganhado um campeonato paulista com o Bragantino, se eu não me engano. Então, tipo, não era um treinador que tinha história, que tinha uma bagagem grande, porém ele chegou no Palmeiras e se consolidou um dos maiores treinadores do Brasil, que o Brasil já teve, tem essa discussão e etc, etc. Porém, hoje em dia não é mais. Então, assim, porque antes dava certo arriscar em treinadores jovens, em treinadores que estavam surgindo, e agora não dá mais, entendeu? É verdade, Essa eu que acho que mudou muito. O futebol se tornou muito mais coletivo, eu acho assim. E hoje em dia ele carrega no currículo dele o Real Madrid, né? E não é todo sim, mundo que teve o prazer de comandar o Real Madrid. Não que tenha sido uma brasileiro, época gloriosa, mas, né? São poucos brasileiros que brasileiro, se eu não me engano, ele foi o único brasileiro que treinou o Real Madrid. Então, assim, eu acho que falta os times arriscarem. Como eu disse, eu quero esses caras estrangeiros no Palmeiras, porém, ao mesmo tempo, eu acho muito difícil a diretoria do Palmeiras ir atrás, porque é uma diretoria covarde. Então, é complicado, a gente tem que esperar para ver, não pode falar nada, porque, enfim, é futebol. Mas só que, na minha opinião, a diretoria do Palmeiras é covarde e não vai querer ir atrás desses caras. O que me conforta é que o Cuca tá empregado e o Felipão não tem mais clima para ele voltar com essa diretoria, por conta de tudo que fizeram com ele no ano passado, em 2019. Então, cara, tem que esperar o Palmeiras hoje já soltou nota, já saiu em todo. Soltou não, né? Já saiu em todos as mídias aí que o Luxemburgo, então, tem que esperar, tem que ver o que vai acontecer para a gente poder dar uma opinião mais certa aí, né? Porém, eu acho que tem que ter mudanças. Enfim, vamos para o próximo jogo aí. O Santos jogou às 9h30 também, o mesmo horário, empatou com o Vasco com muita polêmica de VAR, de o Santos não consegue não tomar gol em final de primeiro tempo ou início de segundo. Marinho novamente
sendo o cara do jogo, marcando golaço, zoando o VAR. Tem até uma foto bem engraçada dos jogadores do Vasco dando risada dele na comemoração, ou então ele estava xingando o VAR, eu não lembro direito, porém é bem curiosa. Eu não assisti o jogo, porque eu estava assistindo o jogo do Palmeiras, então essa daí eu passo a bola para você aí, você que comanda aí Santos e Vasco. Eu que acompanhei meu time do coração ontem, é o Santos que mexe com o meu coração, infelizmente, né? Porque é só estresse ultimamente. É o segundo jogo que a gente é prejudicado pelo VAR. E, pô, contra o Flamengo já foi uma sacanagem, né? Porque não pelo lance, mas sim pela falta de ritmo que o VAR quebra. É muito tempo parado, você faz o time perder aquela sequência de ritmo de ataque, então certamente dá vantagem para o outro time. Mas Sim, ontem, e contra o Vasco, o que eu não, acho é que dão acréscimo. Porém, os 5 minutos finais não é igual aos 5 minutos iniciais. não, Por isso que eu não, sou a favor de parar o relógio quando tem saída de bola, quando tem tudo, igual é no futsal. Eu acho que o futebol sim, ficaria muito mais dinâmico, muito melhor. concordo. E falando sobre ontem, o Santos abriu o placar com o Lucas Veríssimo de cabeça, o que é o ponto fraco do Santos, que é defender de cabeça na bola aérea e atacar na bola aérea, porque, pô, você vai na bola aérea com o jogador Marinho e Soteldo, jogador de meio É. metro. Soteldo é uma criança de 11 anos, o tamanho dele. Mas se você for parar para pensar, o ataque do Santos vem fluindo bem, o Sanches voltando a fazer boas atuações, Pituca também, mas Jean Mota mais uma vez entrando no segundo tempo muito apagado. Mas é aquilo, o Santos ainda não perdeu a mania de tomar gol em final de primeiro tempo, além de ser um pênalti polêmico, né? Tanto que foi consultado e foi dado o pênalti a favor do Vasco. Mas mesmo assim, a atuação apagada do Alisson, que é o nosso Ralf genérico do Santos, e acho que o Vasco foi um time inferior. A gente quase tomou um gol do Ribamar, graças a Deus. Ele fez jus Nossa. ao que ele joga, né? Que ele tropeçou na bola, conseguiu o 2 contra 1, perdeu o gol. Mas atuações ótimas com a do Marinho, mais ou menos. O nosso Di Marinho, que é o nosso Robin brasileiro, fez um golaço de falta. E uma curiosidade que nessas 2 rodadas, o gol do Hernani e agora o gol do Marinho. Há muito tempo o torcedor do futebol brasileiro não apreciava um belo gol de falta, tanto Gol de do São falta. Paulo quanto do Santos, né? Sim, Mas, sim. assim, uma partida triste para o torcedor do Santos, mas para quem aprecia futebol foi uma ótima partida. Foi uma partida de videogame, com muito ataque, muitos contra-ataques e muita emoção. Mas, Sim. assim, falando como torcedor santista, o Santos vacilou. E como o Caio Ribeiro diz, o juiz é um bananão. Eu acho que vale destacar aí o trabalho do Ramon Menezes, né? A gente está falando de treinador. O Ramon Menezes está fazendo um ótimo trabalho no elenco, no elenco muito limitado do Vasco, né? E ele está conseguindo fazer ótimos trabalhos. Tem jogadores que estão se destacando, o Felipe Bastos, que estava quase saindo, já estava tudo certo para essa saída. A torcida querendo a cabeça dele, ele volta, joga bem, marcou até gol ontem, se eu não me engano. O Cano, que é um cara que ninguém dava nada para ele, tá conseguindo marcar gols. Aquele Benítez, o camisa 10 deles, Nossa, joga muita bola mesmo. Ele é um camisa 10 clássico que consegue municiar os seus atacantes. E tá sendo uma ótima campanha do Vasco, né? A gente pega, o Vasco tá em terceiro colocado, e deve ser um dos melhores inícios, eu não tenho certeza, mas tende a ser um dos melhores inícios de competição do Vasco nos últimos anos, né? Que a gente vê o Vasco sempre lá na Bacia das Almas ali, né? Então vale destacar bastante aí o trabalho do Ramon Menezes, um treinador jovem que daqui a alguns anos pode estar trazendo aí bons frutos para o futebol brasileiro, né? tanto que a gente não esperava, né, que o Vasco viesse com toda essa força. Sim, Eu estava noticiando também no boletim que eu faço parte, que o Fluminense também deu um chacoalho que quebrou a sequência de vitórias do Vasco, mas assim, surpreendeu a gente que é torcedor, porque a gente achava que, como vinha de uma derrota, o Vasco ia baixar a cabeça, ia jogar na baixa guarda, né? Mas sim. o Santos, um time muito ofensivo com o Cuca, finalmente está ressuscitando a gente, mas o que importa para a gente é a vitória dos 3 pontos e não tá vindo. Sim, eu acho que vale destacar o futebol carioca, né? Que tem Vasco em terceiro, Fluminense em quarto e o Flamengo em quinto, né? Só o Botafogo ali que tá em 16º.
Mas, Com o enfim, Calu. com o Calu. Esses três times aí do Rio tá fazendo ótima campanha aí nesse início de Campeonato Brasileiro e surpreendendo bastante, principalmente o Vasco e Fluminense, né? Sim. Puxando o gancho, eu acho que vale menção honrosa, né, pelo jogo que foi Bahia e Flamengo, né? A gente teve Nossa, um muito bom. 5-3 aí a favor do Flamengo, com dois jogadores, com os dois times jogando muito bem. Eu não consegui assistir o jogo, porém eu vi depois os lances. Só foi golaço, só, tirando o primeiro gol ali do Pedro ali, que foi meio que numa cagada ali do zagueiro ali. O resto só foi golaço e o vale golaço principalmente aquele do Everton Ribeiro, que ele dá o chapéu no cara e já bate de primeira. Ele joga muita bola, ele, você falou dos jogadores que chamam a responsabilidade, para mim o Everton Ribeiro é o principal jogador do futebol brasileiro que está chamando mais responsabilidade. Ele e o Marinho ali, para mim, tá entre os melhores jogadores do futebol brasileiro atualmente. Dois gols do Pedro, né? Um gol a gente um gol bem engraçado assim, falando É, que um erro, uma falha de saída do time do Bahia. Pedro aproveitou e foi de carrinho, né? Mas ótima partida do Pedro e para quem escalou ele no Cartola, muita sorte, né? Mas nossa, meu, que golaço! Chapelando dois ali e girando 360, uma bomba. Everton Ribeiro, desde a época do Cruzeiro, fazendo golaços pós-chapéu. Um gol lindo sim. que acho que todo torcedor lembra, né? Da saída do Se eu não me engano, lateral. foi contra o próprio E Flamengo, né? Se eu não me acho engano, que eu acho que sim, foi acho que contra o próprio Flamengo. 2014. Mas Everton Ribeiro é um ótimo jogador. E o Flamengo vem embalando depois da vitória em cima do Santos. Agora conseguiu mais uma vitória em cima do Bahia. Um ótimo jogo ofensivo para os dois lados. Rodriguinho marcando. E o Sim. pessoal, Golaço as também do Rodrigo. páginas do Corinthians, com certeza, as páginas do Corinthians pedindo a volta do Rodriguinho. Eu estava acompanhando ontem pelo Facebook, o pessoal pedindo a volta e perguntando se o Rodriguinho teria a vaga no Corinthians. O que você acha? Ah, eu, particularmente, eu gosto do futebol do Rodriguinho, desde a época do Corinthians. Eu não entendi muito bem ali quando teve aquele imbróglio ali que ele saiu, ele acabou indo pro Bahia. Ele é um jogador que eu acho muito interessante. Eu gosto do. Eu particularmente gosto do futebol que o Rodriguinho apresenta. Mas o Rodriguinho, esse Rodriguinho que a gente tá vendo no Bahia e que a gente viu por muitas vezes no Corinthians. O Rodriguinho acordado. O Rodriguinho dormindo é mais do mesmo aí, dos meio-campistas que a gente tem aqui no futebol brasileiro. É verdade. Então, hoje, quinta-feira, a gente tem Grêmio Esporte e tem Atlético Mineiro e São Paulo. O que você acha aí que pode ser desse jogo aí do Atlético Mineiro e São Paulo? Eu tô apostando que será um jogão, hein? Ah, eu também. Por mais que a partida, o São Paulo não vem fazendo grandes partidas, a vitória em cima do Corinthians serviu de gás serviu de combustível para o São Paulo engrenar agora. Então, mesmo jogando fora de casa, sem o apoio da torcida, que o Atlético Mineiro é muito forte com a sua torcida, né? Famoso bordão, eu acredito. Mas acho que será um bom jogo. Vou estar acompanhando hoje às 8 horas. E eu passo a bola para você. O que você acha que vai ser Grêmio e Sport Recife? E o que você acha sobre Grêmio e Atlético? Ou, perdão, Atlético e São Paulo? São Paulo, isso. Bom, eu acho que foi o que eu falei. Eu acho que tende a ser aí um jogão. O Atlético Mineiro e o São Paulo são equipes assim que, apesar do São Paulo não estar apresentando bom futebol, pelo nome, pelo que eles têm de elenco, eu acredito que será um jogo bom. Porém, se a gente trazer pela realidade, talvez o São Paulo possa deixar um pouco a desejar, até mesmo o próprio Atlético Mineiro, que parece que deu uma perdidinha de gás aí nas últimas rodadas, né? Que vem de 2 derrotas. Desfalcado, Mas eu São espero Paulo que muito seja um bom bem a jogo. bola. Sim, Desfalcado. sim. Eu espero que seja um bom jogo. Pela equipe, pelos treinadores, eu acho que, apesar de muita gente criticar o Diniz, eu particularmente, assim, eu gosto da ousadia dele querer mudar um pouco o que o futebol brasileiro é. Porém, é o que eu tô falando, na planilha, assim, você pegar nome de jogador, treinador, tem de ser um jogão. Porém, em campo, talvez a gente não consiga ver isso por conta das dificuldades técnicas que ambas as equipes estão passando nas últimas rodadas. Então é esperar para ver, né? A gente com certeza aí deve
tá fazendo um programa aí no fim de semana. E a gente deve comentar aí um pouco sobre isso aí. Vamos ver como vai ser as nossas agendas aí, né? Então, Nossa vamos encerrar por expectativa, aqui. nossa Isso, nossa expectativa. expectativa. A gente fica na expectativa, né? Se o Luciano fazer algum gol hoje. E referente ao jogo do Grêmio Sport, acho que da Grêmio mesmo, com algum. Hoje que o Grêmio joga hoje em casa às 7 horas. Acho que o Grêmio ganha do Sim. Sport facilmente. Mas acho que é isso. É, eu acho que o Grêmio também consegue passar do esporte que vem vivendo um mau momento, né? O esporte é o lanterna da competição. Bom, enfim, vamos encerrando por aqui, porque já um videozinho mais curto aí para ser mais fácil de visualizar, né? Durante a semana, que é tão corrida, tanto para a gente quanto para todos que estão vendo. Queria agradecer aí a sua audiência, queria que você desse um joinha, se inscreva aí no canal, dá o ameizinho aí quem estiver assistindo no Instagram, siga nossas redes sociais, Arquibancada da Bola, só jogar lá que se acha, todas as redes sociais. Tem muita novidade vindo por aí, a gente está esperando essa pandemia acabar aí para a gente conseguir estar anunciando e conseguir estar dando prosseguência às coisas que a gente está fazendo, né? Porque tem muita novidade aí, a gente está com um projeto muito massa aí de ter nossas próprias coisas e vamos conseguir aí, a gente só tem que esperar esse vírus ir embora aí para a gente poder conseguir se reunir e poder acertar tudo certinho. Enfim, muito obrigado você por ter visto, fique atento aí que a gente vai tentar trazer novidades. A expectativa nossa é que a gente consiga trazer quadros até o final desse mês, assim, que a gente consiga anunciar quadros aqui no programa. E, enfim, muito obrigado, Fê. É isso, deixa aí, se despede do público e valeu, galera. Falou, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Como o Vini disse, já deixa seu like aí, já compartilha se puder para ajudar a gente aí. E tá vindo novas novidades por aí. Acredito que você, telespectador, vai gostar muito e já já a gente anuncia para você. Muito obrigado, gente. Boa semana e até a próxima. Valeu, galera.